Vamos lá para mais um encontro. O que é que a gente vai conversar aqui hoje? Eu vou te mostrar o seguinte, ó, a gente falou bastante sobre a programação do agir. Na verdade, no nosso encontro anterior, eu dei uma explanação geral de toda a metodologia da programação do agir, programação do pensar. Trouxe várias informações, eu até pedi para que você tivesse um pouquinho de calma, caso viesse algum termo que você ficasse meio assim, porque com o tempo isso vai se assentando, isso vai digerindo. O que é que eu quero te mostrar aqui hoje? Eu quero te mostrar a importância da programação do pensar para que você tenha uma programação do agir consistente. Como assim, Márcio? Falando de maneira mais simples. Para que você incorpore hábitos novos, para que você incorpore uma nova forma de agir, ou seja, uma programação do agir, você tem que ter uma programação do pensar por trás. Vou explicar. Fica tranquilo. Olha só, falei para vocês que a gente tinha, né, a programação mental do pensar, e essa programação do pensar, ela está relacionada, né? Existe um pensamento que vai gerar uma emoção, que vai gerar uma ação. E assim, essa ação é uma ação que a gente chama de ação pontual, ok? Quando essa ação pontual, ela começa a se repetir dentro do mesmo contexto, aquilo ali se enraiza no meu cérebro e aquilo ali vira uma programação do agir. A programação do agir, ela é da seguinte maneira: existe o estímulo e existe a ação. Só que essa ação aqui não é uma ação pontual, é uma ação persistente. Já expliquei para vocês a diferença. Perfeito? Ou seja, o que é que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês percebam o seguinte: quem foi que deu fundamento para essa programação do agir aparecer? Foi a programação do pensar. Tá conseguindo compreender? Ou seja, pega o raciocínio. Deixa eu apagar aqui a luzinha para que vocês consigam realmente, isso consiga realmente se interiorizar na mente de vocês. Entenda o seguinte, quando a gente quer incorporar um novo hábito, por exemplo, Márcio, eu gostaria muito, tipo, virada de ano, né? Virada de ano, ano novo. Chega um ano novo, Réveillon, esse ano vai ser maravilhoso, esse ano eu vou fazer curso de inglês e tal, toda aquela coisa. Ou seja, estou na fase de entusiasmo, não é? Quando eu estou falando da programação do agir, lembra, tem 3 fases. Fase de entusiasmo, a fase de resistência e a fase da programação, enfim. A fase da programação que realmente acontece. Então, nessa virada de ano, a pessoa começa a pensar, eu quero ir para a academia, eu quero fazer inglês e tudo. Ou seja, estou na fase de entusiasmo. Na fase de resistência, isso acaba não se concretizando. A gente falou sobre isso no nosso encontro anterior. O que é que eu quero que você entenda? Que para um hábito, para uma programação do agir, ela se concretizar, ela tem que se linkar com uma programação do pensar que está lá no interior da pessoa. Então, olha só, imagina uma cebola. Existem várias camadas. Então, é como se a camada mais interna fosse a minha programação mental do pensar. A minha segunda camada fosse a minha programação mental do agir. E a minha terceira camada são os meus resultados. Vou falar de maneira mais simples para você entender. É como se aqui dentro fosse a minha identidade, é como se aqui fosse o meu comportamento e aqui são os meus resultados. Eu quero que você perceba o seguinte, que a programação mental do agir, ou seja, as minhas ações automáticas, elas refletem a minha identidade. Elas refletem quem eu sou. Aquilo que eu faço conta uma história de quem eu sou. E quem eu sou está muito relacionado com a minha maneira como eu enxergo o mundo. A maneira como eu enxergo o mundo é a minha programação mental do pensar. Entende? Vou dar aqui um exemplo para ficar mais fácil. Imagina uma pessoa que está no Réveillon, aí ela diz, esse ano eu vou parar de fumar. 2 pessoas. As duas querem parar de fumar. Aí uma das diz assim, esse ano eu vou parar de fumar. E a outra, quando vira o ano, ela diz assim, eu não fumo mais. Eu não sou mais fumante. Aí imagina que chega, passa 20 dias, está no dia 20 de janeiro, uma pessoa chega e diz assim, ei, quer um cigarro? Aí essa primeira pessoa diz assim, não, eu estou tentando parar de fumar. A outra diz assim, eu não fumo.
Deu para perceber a diferença? A diferença é que as duas estão querendo parar de fumar. As duas estão querendo mudar o comportamento. Só que essa primeira, ela está focando aqui, ó. Essa primeira, ela está focando aqui, ó. Ela está focando no resultado e na programação mental do agir. A segunda, ela já foi lá na identidade. A segunda, ela já foi lá no interior. Ela já disse assim, ó. Eu não sou fumante. Você quer um cigarro? Aí a primeira, eu estou tentando parar. Ou seja, ela ainda se considera fumante. A segunda disse assim, você quer um cigarro? Aí a segunda disse assim, não, obrigado, eu não fumo. Então, essa segunda, ela já está incorporando dentro dela uma programação mental do pensar. Mesmo ela sentindo vontade de fumar, mas ela declarou, ela falou. E lembra das armas da programação mental do pensar? São 5 armas. O FAGAI. Uma delas é a ação. Quando eu declaro, eu estou agindo. E isso aqui está mexendo lá dentro. Claro que a pessoa não muda a identidade assim, ó, no estalar de dedos. Mas essas armas, quanto mais eu utilizo elas, mais eu vou me moldando. Mais lá dentro, as conexões neurais, elas vão se reestruturando, elas vão se remodelando. Então, o que eu quero que vocês percebam é que o seguinte, eu poderia muito bem, ao falar de programação mental do agir, eu poderia muito bem me concentrar apenas em técnicas. Eu poderia muito bem me concentrar apenas em técnicas da programação mental do agir, para fazer com que você tenha bons hábitos, para fazer com que você se livre dos maus hábitos. Só que você não é um ratinho de laboratório. Você é um ser humano. E se por acaso você tenta adquirir um novo comportamento e esse novo comportamento ele não está linkado com a tua identidade, isso não vai se sustentar ao longo do tempo. Por isso que a programação mental do pensar, ela é a base. Ela é infinitamente mais importante do que a programação mental do agir. Porque, como eu te falei, o meu comportamento, ele reflete quem eu sou. O meu comportamento reflete quem eu sou. Então, não tem como eu mudar o comportamento e esse comportamento que eu estou tentando fazer, ele não linka com quem eu sou. Vou te dar um fundamento, isso aqui tudo é um fundamento psíquico. Mas eu vou te dar agora um fundamento neurocientífico. Olha só. Para que a gente tenha uma programação mental do agir, ou seja, um hábito. Eu tenho aqui, vou só relembrar aqui para vocês aquele desenho, tá? Eu tenho aqui um cérebro. E quando eu quero fazer uma coisa, esse eu quero fazer isso é uma ação pontual. Vai sair daqui, do lobo pré-frontal. Por exemplo, aquele exemplo que eu falo para vocês. Eu vou na padaria. Eu pego o carro, vou na padaria, volto, ponto. Ação pontual. Fiz o que tinha que ser feito, acabou. Ela vem daqui, do meu lobo pré-frontal. Agora, o que eu faço todo dia, do mesmo jeito, no mesmo contexto, isso é uma programação do agir. Isso é um hábito. Isso é uma ação persistente. Ela não vem mais daqui. Agora, essa ação persistente, ela está vindo da região sensorial e motora e núcleos da base, que é lá dentro. É mais profundo no cérebro, ok? Ou seja, para uma ação ela sair daqui e ela vir para cá, ela sai de uma ação pontual e ela passa para uma ação persistente. De onde vem a ação pontual? A ação pontual ela vem de uma programação mental do pensar, não é? Programação mental do pensar. Não é? Pensamento gera emoção, que gera uma ação. Quando eu começo a repetir essa ação em um contexto estável, fazendo repetições e com pitadas de recompensa, 3 coisinhas. Vou já voltar para isso. Aí eu transformo essa ação pontual numa ação persistente. Parabéns, você acabou de formar um hábito. Perfeito? Então, olha só. As 3 palavrinhas, tá? Tá aí, guardado na sua manga. Guarda aí elas, para vocês não se confundirem. Eu falei assim para vocês lá atrás, lá naquele outro encontro. A programação mental do pensar, ela tem 5 armas. FAGAI.
A programação mental do agir, ela tem 3 armas. CR Mind. Contexto, repetição, mindset. Certo? Vou dar um zoom nisso aqui, ó, para eu falar dessas 3 coisinhas que eu falei para você agora. Mas tu falou a palavra recompensa. Eu sei, cabecinha de alecrim, mas eu falei só para tu não ficar confuso. Guarda essas 3 palavrinhas na tua manga, preste atenção. Olha só. Para eu fazer a programação sair daqui e vir para cá, ou seja, desculpa, para eu fazer a ação sair daqui e vir para cá, tá? Quando vem para cá é que vira uma programação, perfeito? Para eu fazer isso, eu preciso repetir aquela ação num contexto estável, ou seja, C, contexto. Eu preciso repetir, R, e eu preciso ter pitadas de recompensa, que é outro R. Certo? Como assim, Márcio? Explica melhor. Funciona assim, ó. Naquele outro encontro eu falei para vocês, eu vou falando, às vezes eu falo uma coisa que eu já falei anteriormente, mas quando eu trago em uma outra forma de falar, uma outra maneira, com outros exemplos, aquilo ali vai se assentando na tua mente. Então, olha só. Imagina que eu estou aqui de boa, tá? E aí uma pessoa chega e me oferece chocolate. E eu como chocolate pela primeira vez. Aí eu comi. Uau, caramba, que negócio gostoso. Ou seja, no meu cérebro, recompensa. Aquilo é bom. Quando o meu cérebro ele ganha uma recompensa, ele fica pensando, opa, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Eu quero isso aí de novo. Aí o meu cérebro ele começa a linkar o contexto com a ação e a recompensa. Vou dar um exemplo. Imagina uma criança de 5 anos que todas as vezes que o pai chega na garagem, chega do carro, chega do trabalho, o pai todo dia traz um chocolate. Então, na hora que a criança escuta o barulho do carro, ou seja, estímulo, escutou o barulho do carro, o cérebro dela já está esperando a recompensa. Porque o cérebro dela já aprendeu. O cérebro dela, a partir do fato de ter um contexto estável... Como assim, Márcio? Contexto estável? Sempre que o pai chega de casa do trabalho naquele mesmo horário. Um contexto estável. Já aconteceu várias vezes, ou seja, repetiu. Mas o que é que faz a criança aprender? É a recompensa. Eu estou trazendo todo esse raciocínio para que você entenda o seguinte, o fundamento neurocientífico, para que eu te mostre que a programação do pensar é quem dá sustentamento para a programação do agir. Entenda o seguinte, o mais importante na hora da recompensa é o que a gente chama de recompensa intrínseca. E essa recompensa intrínseca, ela só vai acontecer se aquilo ali estiver linkado com a tua identidade, ou seja, se tu gostar daquilo. Essa criança, provavelmente, ela não iria formar um hábito se ela não gostasse de chocolate. Então, se o pai toda a vida chegasse e a criança não gostasse de chocolate, provavelmente ela não ia formar um hábito. Entende? Por quê? Porque para formar um hábito existe um pré-requisito, recompensa. O teu cérebro precisa gostar daquilo. Para você gostar daquilo, ou seja, eu posso gostar de chocolate, você pode odiar chocolate. Eu posso gostar de café, você pode odiar o café. Se eu gosto ou se eu não gosto, isso tem relação com a minha identidade, com quem eu sou. Compreendeu? Por isso que o fato de eu gostar está relacionado com a minha identidade e está linkado com a minha programação mental do pensar. Deu para compreender? Ou seja, a minha programação mental do pensar é quem vai, no final das contas, fazer com que a programação mental do agir ela apareça. A minha programação mental do pensar, ela dá sustentamento para que a programação mental do agir ela surja. Então não adianta eu querer implementar um novo comportamento se esse novo comportamento ele não tem nada a ver comigo. Imagina, vamos para a academia? Vamos. Aí eu odeio aquilo. Se eu odeio aquilo, se aquilo não tem nada a ver comigo, eu não vou gerar recompensa intrínseca. O que é a recompensa intrínseca? É eu gostar. Se aquilo não tem nada a ver comigo, eu vou insistir, repetir. Uma pessoa que gosta muito de academia, em pouco tempo ela poderia fazer uma programação mental do agir. Ela poderia incorporar aquele hábito. Uma pessoa que não gosta, ela pode demorar muito mais tempo. Ela programa, Márcio? Até programa. Mas olha só, se ela passa muito tempo para formar a programação mental, mesmo assim, é como se facilmente aquela programação mental, ela
ela não vai se sustentar. Deixa eu explicar de maneira mais simples, esse não se sustentar. É tipo assim, imagina que ela passou 80 dias, aí ela habituou. E aí, tu vai pra academia? Cara, até vou. Tu gosta? Cara, gosto não, mas eu vou. Aí se surgir outra coisinha que ela começa a gostar, vamos supor, beach tênis. Ela foi uma vez e amou. Rapidinho ela vai esquecer da academia e vai começar a ir pro beach tênis. Tô trazendo um exemplo bem didático, só para você perceber o que eu quis dizer com, tipo assim, não se sustenta ao longo do tempo. Entende? Não se sustenta ao longo do tempo, porque mesmo que ela forme a programação mental, rapidinho, se ela mudar um pouquinho o contexto, se mudou. Por exemplo, se mudou de casa. Eu morava num local, eu estava acostumado a ir para academia, eu tinha me programado para ir para academia, eu passei 80 dias para poder incorporar aquele hábito, até estava indo, mas eu fui transferido do emprego. Eu saí do emprego do interior e fui agora para outra cidade. Se eu mudei completamente o contexto, adivinha, aquele hábito lá, provavelmente ele vai embora. Vai ser difícil ela realmente voltar a ter outro contexto, em outro contexto, ela setar aquele mesmo comportamento, porque ela não gosta, não tem a ver com a identidade dela. Deu para entender? Então, olha só, se você tiver um pouquinho confuso, coloca nos comentários, tá? Coloca nos comentários que eu tento trazer novas informações para você. Mas eu sempre tento trazer, repetir novos exemplos, outros exemplos, porque assim, se você entende essa base, esse fundamento, tudo vai ficar muito mais simples. Ou seja, qual que é o fundamento, Márcio? Qual que é o principal fundamento que você está querendo me trazer? O principal fundamento que eu estou querendo te mostrar é o seguinte: você não é um ratinho de laboratório. Você precisa mudar de dentro para fora. Não tem como você mudar os seus resultados, não tem como você mudar o seu comportamento sem você olhar para quem você é, sem você trazer um significado do que você quer, sem você se entender, sem você se conhecer. Roda, 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 roda e eu volto para 3 perguntinhas. Quem é você? O que você carrega? Para onde você está indo? Responda para mim essas 3 perguntas, que a partir disso aqui, toda a parte de formação de hábito, de programação do agir, tudo fica muito mais fácil. Ou seja, autoconhecimento. Fechou? Próximo encontro, vou trazendo mais informação para você.